nosso curso de especialização na carta aos Romanos. Agora o ponto de número 4. As Escrituras, grafais. Bem, então o texto diz: acerca de o qual antes prometeu pelos seus profetas nas Santas Escrituras. Então, aqui está a bibliologia do apóstolo Paulo. Ele escreve assim, 2 Timóteo capítulo 3, versículos 16 e 17. Então, é a bibliologia do apóstolo Paulo. Toda a escritura, aqui ele usa o termo panta, toda, tá? Toda a escritura é divinamente inspirada, theopneustos. Então, toda a escritura, ela é uma respiração de Deus sobre o escritor. Isso aqui é Paulo dizendo a Timóteo. E Paulo tem que ter a responsabilidade de ensinar certo. Paulo não pode ensinar uma coisa para um e outra coisa para outro. O que ele está ensinando para Timóteo é para nós também. Toda a escritura é divinamente inspirada. Sendo inspirada, ela é proveitosa para ensinar. Você pode ensinar com a Bíblia aberta, meus irmãos. Existe uma virtude na palavra de Deus, que quando você ensinar a palavra de Deus, a virtude que está nela alcança o ouvinte, tá? Então a virtude da palavra de Deus, a palavra de Deus é naturalmente virtuosa para ensinar. Tem ensinamento na palavra de Deus. Para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito. Sabe que a palavra de Deus, ela ensina a doutrina da perfeição. À medida que você medita na palavra de Deus de dia e de noite e vai ensinando, é porque Deus está te aperfeiçoando. Deus quer te aperfeiçoar, para que todo homem de Deus seja varão perfeito. A gente abriu mão da doutrina da perfeição cristã, nós abrimos mão, só que a doutrina da perfeição cristã ela chegou a ser uma obsessão por parte de muitos pregadores, tá? Uma obsessão. Houve um pregador chamado Orígenes, por exemplo, que ele queria ser perfeito diante de Deus. E para ser perfeito, o que ele fez? Renunciou à vida de casado, não se casou, mas ele era um homem que ele tinha a sensualidade comum a todos os homens. Por isso ele foi lá e ele se castrou. Então, Orígenes passou por uma castração e se fez eunuco para perder a vontade de ter uma vida sexual ativa. Essa era uma doutrina de perfeição. Então, o eunuco é aquele que se fazia eunuco por amor do reino de Deus. Abria mão da família, abria mão do casamento para consagrar-se somente a Deus. Isso aí no tempo que ele viveu. Só que se tornou uma obsessão para muitos pregadores, alcançar a perfeição. E as escrituras dizem que isso é possível. Não é uma perfeição moral, tá bem? Porque perfeição moral é aquela que a gente tem regras perfeitas. Não se trata de regras perfeitas. Que tipo de perfeição aqui? É a perfeição diante de Deus. É a perfeição doutrinária, tá bem? É a perfeição no conhecimento sobre as coisas do Senhor. A palavra de Deus vai te dar conhecimento mais exato das coisas. Não é um conhecimento científico, exato porque é científico. Só que eu, pelo menos, eu acredito e assim ensino. A inerrância da palavra de Deus. A palavra de Deus ela é inerrante em matéria de doutrina. A doutrina dela é perfeita. Se tem algum erro, é erro de interpretação. Eu não interpretei errado, o irmão interpretou errado, aí tem erro de interpretação. Mas não tem erro de doutrina na palavra de Deus. Eu não entendo uma doutrina, então tenho que confessar que eu não entendo. Mas as escrituras são inerrantes, tá bem? E infalíveis. Ela não promete uma coisa para ficar vago. O que ela diz tem cumprimento. E o apóstolo Paulo diz que a palavra de Deus é para que o homem de Deus seja perfeito. E depois é uma redundância no que Paulo fala. E perfeitamente instruído para toda boa obra. Aqui vem a palavra do Espírito Santo para todos os irmãos e irmãs. Você quer fazer uma obra para Deus. Eu tenho uma vontade de fazer uma obra para Deus. Como vou fazer? Vá para as Escrituras. Porque as Escrituras elas vão perfeitamente instruir você de como fazer a obra de Deus. O que pode ser feito, o que não pode ser feito, o que deve ser feito, o que não deve ser feito. É só consultar as Escrituras. É um livro que ela vai se abrir para você. Ah, mas eu não sabia. Talvez é porque você não examinou direito. Porque se você examinar, o texto vai dizer com você. Eu tenho certeza que tem um texto que vai te instruir de como fazer a obra de Deus com perfeição.
Ah, eu quero fazer mais ou menos, eu quero fazer do jeito que eu acho certo. Aí o apóstolo Paulo fala, tudo bem, toda obra será aprovada. Palha, madeira e feno. Ouro, prata ou pedras preciosas. Vai fazer tua obra? Então vai. Segue em frente. Se você quiser fazer conforme as escrituras, ouro ela vai oferecer para você. Prata vai oferecer para você. E pedras preciosas. Você vai edificar uma obra para Deus. Ah, de qualquer maneira, então vai ler os três porquinhos. De qualquer maneira, três porquinhos ajuda. Feno, palha e madeira. Você que escolhe. Então eu quero fazer uma obra que é uma obra simples. Uma obra que glorifique a Deus, que exalte ao Senhor. Vou para as Escrituras, medito nela de dia e de noite, peço a Deus em oração que me ilumine o texto da palavra de Deus. Aí vamos falar que nem o apóstolo Pedro. Senhor, pesquei a noite toda e não peguei nada. Faz tempo que eu estou trabalhando e não consigo levantar coisa nenhuma na minha vida. Mas aí veio a palavra de Deus, poderosa. Numa noite, num sonho, num louvor, numa oração, numa pregação, num estudo como esse. Veio a palavra de Deus. Sob a tua palavra lançarei a rede no mesmo lugar onde eu lancei a noite toda e não peguei nada. Agora é ouro, prata e pedras preciosas. É isso que diz o apóstolo Paulo. Isso aqui é a palavra do Senhor Deus. É poderosa para instruir o homem, para que ele faça perfeitamente a obra de Deus. Não precisa fazer uma grande obra, mas faça uma pequena obra com a perfeição, meus irmãos. Para fazer com perfeição, o Espírito Santo vai nos instruir através das Escrituras Sagradas. É o que nós temos de mais próximo de Deus hoje, é a Bíblia, a palavra de Deus. Está muito próximo. Como disse o apóstolo Paulo aqui na carta aos Romanos, não digas em teu coração, quem subirá aos céus para trazer Cristo dos céus, ou quem descerá aos abismos a ressuscitar Cristo dos mortos. Mas como está escrito, a palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. A palavra da fé que nós pregamos. Essa é a síntese do que o apóstolo Paulo quer dizer para a gente. Então, vamos colocar fé no que está escrito da palavra de Deus. Então, nós temos aqui o termo dizendo que as escrituras elas são santas, tá bem? As escrituras ocupam a centralidade na formação intelectual de Paulo. Em verdade, os judeus se reportam aos livros como fonte de revelação desde os tempos mosaicos. Mas ao lado dos escritos proféticos, eles também recorrem às tradições dos antigos, o que provoca uma concorrência entre palavra de Deus e rudimentos do mundo. Olha o perigo que nós temos. Tenho a palavra de Deus, eu tenho a teologia, meus irmãos. Eu tenho a palavra de Deus, eu tenho o RI, regimento interno. Eu tenho a palavra de Deus, eu tenho o estatuto social. Eu tenho a palavra de Deus, eu tenho as atas. Você tem a palavra de Deus e tem as tradições, mas a palavra de Deus, meus irmãos, é a palavra de Deus. E o resto é rudimento. O apóstolo Paulo fala, são rudimentos do mundo que estão condenadas à caducidade pelo uso. É o que diz Paulo, vai caducar. Porque você usa e chega uma hora que não precisa usar mais. Porque é tradição humana. Se é tradição humana, é secundário. Se torna até irrelevante. O problema é quando a tradição humana se torna concorrente com a palavra de Deus. Chega a hora de você julgar um caso em justiça. Você tem o mandamento do Senhor e tem a tradição da sua denominação ou a tradição da sua vida. E aqui diz o mandamento, e aqui tem a tradição. Quantas vezes vocês participaram de situações, de pleitos, onde a tradição prevalece e a palavra de Deus vai para o lixo? Quantas vezes? Quantas arengas vocês já participaram com os teólogos, e os teólogos dão muito mais valor àquilo que o teólogo disse do que o que a palavra de Deus disse? Quando eu entro em debate sobre calvinismo e arminianismo também. Se eu entrar nesses debates, meus irmãos, eu fico 5 minutos e já vou embora. Eu já vou embora porque o pessoal começa a citar Jacó Armínio e Eurico Zwinglio e João Calvino e Martinho Lutero. E aí você vai citar o Evangelho, aí eles ficam bravos. Quer dizer, se dá muita relevância ao que os teólogos dizem e o que o Evangelho diz tem em pouco peso. Então eu já nem participo desses debates. Se eu participar é de longe e por pouco tempo. A gente tem que tomar cuidado com as tradições e que os homens andam dizendo sobre a palavra de Deus. É que nem o Cristo perguntou, o que andam dizendo sobre mim? Aí disseram, falam isso, falam aquilo, aquilo outro. E vocês, o que vocês dizem? Até que o apóstolo Pedro chegou e disse, o Senhor é o Cristo de Deus. Então o que importa para nós é a exatidão das Escrituras. É o que diz o texto, é o que diz a palavra de Deus. O que os teólogos dizem ou deixam de dizer, meu irmão, é nota de rodapé.
Pode ser ou pode não ser. É uma opinião, é um comentário, é um estudo. Tem sua relevância, mas não é tão importante quanto o texto falando em nossos corações. O universo teológico, no universo teológico, contamos com ciências voltadas ao estudo dos textos sagrados. Você quer compreender a palavra de Deus? Comece com simplicidade. Como assim? Pela leitura. Não tem como entender um texto se você não sabe ler. E saber ler, meus irmãos, é uma questão de disciplina mental. Tem que aprender a ler e dividir o texto sagrado em partes. Então, essa divisão em partes, ela é muito importante, tá bem? Então, já sou um leitor da palavra de Deus, quero entender melhor. Tem uma disciplina no curso básico em teologia e no curso médio em teologia, chamado de hermenêutica, tá bem? Vai estudar hermenêutica, pega um livro de hermenêutica, sabe? Pegue playlist de hermenêutica, vá com paciência. O que é hermenêutica? Ciência da interpretação de textos. E nós temos a hermenêutica bíblica. Nesse caso, a hermenêutica bíblica ela vai examinar para você, vai te oferecer regras para você tratar o texto da palavra de Deus com cuidado. Então ela já vai começar dizendo para você assim, toma cuidado, é um texto santo, não é um texto profano. Eu tenho aqui, ó, as minhas costas aqui, um pouco de livros que vão me ajudar sobre as ciências humanas. Mas são livros que não são canônicos, não são palavra de Deus. Tenho sumidades da teologia aqui perto de mim, mas não são palavra de Deus. Por isso, vão me ajudar com um material de auxílio bíblico pedagógico, tá bem? A hermenêutica vai te dar regras de interpretação. Estude a hermenêutica. Mas agora eu estou tão apaixonado pelas escrituras sagradas que eu quero fazer exegese, meus irmãos. Exegese. Você quer fazer exegese? Glória a Deus. Precisamos de exegetas também. Mas para isso, meus irmãos, esses livros aqui não vão bastar. Para você se tornar um exegeta, você tem que ter acesso aos manuscritos originais da palavra de Deus. O hebraico e o grego. No caso, você tem que ter acesso ao aramaico. Também você tem que conhecer outras línguas extra-bíblicas, para onde a Bíblia foi traduzida. O latim, por exemplo. Vai conhecer o hebraico, vai conhecer o grego, e você vai aprender o seguinte. Você vai aprender que não dá para interpretar a palavra de Deus de fora a fora. Você tem que separar um pequeno trecho da palavra de Deus, e nesse pequeno trecho você tem que encontrar outros manuscritos que sejam semelhantes a esse, que sejam antigos tanto quanto esse, para que você com cuidado descubra se esse texto foi escrito por Paulo mesmo ou se foi atribuído a Paulo. Aí vem a crítica textual. Tem a alta crítica e a baixa crítica. Geralmente os que se tornam críticos textuais acabam dissecando a palavra de Deus e tratando a Bíblia como se fosse mais um livro histórico do que um livro de fé. Não sou contrário aos exegetas, mas tem que ter cuidado e respeito, porque graças aos exegetas é que nós temos as traduções. São eles que dizem, essa tradução é melhor do que aquela. Mas aí você veja a responsabilidade que você está adquirindo para você. Então a gente escreve aqui, hermenêutica e exegese. Ambas são ferramentas intelectuais de exame das escrituras, procurando saber a origem, a originalidade dos textos, aonde que esse texto surgiu e se ele é original ou se ele é falsificado. Isso aí são ciências de auxílio das escrituras sagradas. Além de recorrer às regras de interpretação, ainda contam com a alta crítica e a baixa crítica. Então, esse negócio de alta crítica e baixa crítica é a quantidade de textos que eu estou tratando. É até onde eu estou disposto a ir na minha pesquisa sobre a originalidade da palavra de Deus. E é lógico, né? Não dá para você lançar uma Bíblia nova. Eu quero lançar uma Bíblia nova. Você não vai conseguir fazer isso aí nunca, tá? Uma Bíblia nova. Por quê? Porque a turma toda que trabalha com crítica textual vai pegar a sua Bíblia nova e vai falar, tá errado um monte de texto aqui, não concorda com os melhores originais. Então é um trabalho assim que não é para qualquer teólogo. Então tem que tomar cuidado porque eles tratam a palavra de Deus como um livro comum, assim como os demais. No universo evangélico, quer dizer, ao contrário desse universo teológico, no universo evangélico encontraremos cristãos fundamentalistas ou liberais. O que é o cristão fundamentalista? É aquele que lê a palavra de Deus o mais literalmente possível. Isso é um cristão fundamentalista. O mais literalmente possível. Ele evita
ficar interpretando os textos de acordo com as teologias. Ele prefere interpretar o texto o mais literal possível. Por exemplo, se está dizendo que Deus tem mão, é porque Deus tem mão. A mão do Senhor não está encolhida, seu ouvido não está agravado. Então a Bíblia está dizendo que Deus tem mão e tem dizendo que Deus tem ouvido. Um cristão fundamentalista está dizendo, o texto diz que Deus tem mão e pronto. Aí vem o teólogo, um pouco mais ilustrado, e vai dizer, não, meu irmão, isso aí é antropomorfismo. Deus não tem mão, Deus não tem ouvido, é uma figura de linguagem. Nesse caso, já está se tendenciando a ser um pouco mais liberal. Então, o teólogo fundamentalista, o leitor fundamentalista, ele evita ficar saindo do texto sagrado. Aquele que é um pouco mais liberal, que vai em busca de outras ciências para interpretar a palavra de Deus, é chamado de liberalista, tá? Aí esses liberalistas, tem liberalista que é um pouco mais moderado e tem outro que não é nem crente mais, não é mais cristão, não é mais ortodoxo, não crê. Ele trata a Bíblia como um livro comum. Eu acredito que eu estou tendo a participação aqui de gente que crê que a Bíblia é a palavra de Deus, que tem cuidado em selecionar passagens para ler e para explicar, que sabe o limite do seu conhecimento e da sua competência, que não quer inventar nada para o seu ninguém, porque depois vai ter que prestar conta, meu irmão. Eu terei que prestar conta, como disse o apóstolo Tiago. Não queirais muito de vós ser mestres, sabendo que receberemos mais duro juízo. Quer dizer que se o caminho é estreito, a porta vai ficar também. Então a gente tem que tomar cuidado para não se condenar com aquilo que a gente aprova. Então, tem que tomar cuidado porque manuseia-se as escrituras como palavra de Deus inspirada pelo Espírito Santo ou como palavra dos homens, inspirada por ideais religiosos. A gente tem que tomar cuidado para não forçar as escrituras a ensinar o que elas não ensinam. Quer dizer que eu tenho uma denominação e dentro da minha denominação se definiu que a palavra de Deus é essa quantidade de textos. A minha denominação só prega esses textos. E tem texto que a minha igreja não prega de jeito nenhum. Por quê? Porque ela acha que está errado. Eu vou dar um exemplo para vocês aqui na carta aos Romanos mesmo. Quando a gente for estudar o capítulo 8, capítulo 9, que fala sobre a predestinação, igrejas de confissão arminiana, meus irmãos, você nunca vai ver uma pregação nesses textos que fala sobre a predestinação. É nunca, tá? E coitado do pregador que for pregar textos, esse texto aqui dentro da igreja aqui de confissão arminiana. Por quê? Ele vai torcer o texto. Vai fugir desse texto aqui do máximo que ele pode. Agora, em contrapartida, tem igrejas que só pregam esse texto. Só pega Romanos capítulo 8, Romanos capítulo 9, Efésios capítulo 1, só para ficar pregando predestinação o tempo todo. E os outros textos que falam, quem tem sede vem a mim e beba. Que interpretação que dá? Nós não podemos selecionar doutrinas, meus irmãos, para ensinar para a igreja, para ensinar para os homens. Ou ensinamos a palavra de Deus na íntegra e tratamos ela como palavra de Deus, ou a gente começa a renunciar a esse ministério. Chegará uma hora que o Senhor vai falar, ensina isso aqui. Mas, Senhor, eu não creio nisso daqui. Igual o apóstolo Pedro falou, Senhor, eu nunca comi coisa comum ou imunda. Quer dizer que você está selecionando o que você vai pregar para as pessoas? Quem que tem a primazia? O Espírito Santo e as Escrituras? Ou você e a sua denominação? Ou eu e a minha denominação? É lógico que se eu sei que eu estou dentro de uma comunidade onde esses textos vão causar mais confusão do que edificação, eu vou reservar isso aqui para meu aprendizado e para as pessoas que querem aprender. Um momento de estudo mais acurado. Vou pedir graça para Deus para poder ensinar esse texto. Não vou usar texto para ficar provocando o povo também. Não estamos aqui para causar confusão com ninguém. Textos que falam sobre vestimentas, corte de cabelo, usos e costumes, causa mais confusão do que edificação. Não leva a nada, meus irmãos. Então, nós temos a Bíblia inteira para pregar. A Bíblia toda. E nós pregamos a Bíblia toda, meus irmãos. A gente não fica escolhendo o texto para pregar. A gente estuda a Bíblia toda. O texto todo. A gente não evita o Apocalipse, a gente não evita a lei de Moisés, a gente não evita o Evangelho, a gente não evita as passagens obscuras, só que a gente tem que tomar o cuidado de, na hora que a gente for pregar, pregar de acordo com a sabedoria que Deus deu, a graça que Deus deu, tá bem? É uma recomendação que eu passo para os irmãos aqui. Bom, para Paulo,
Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, redarguir, corrigir, instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. É uma boa prática da gente ler a palavra de Deus, porque o Senhor Jesus ele disse: ô seu hipócrita, como que você vai ajudar o seu irmão a tirar o cisco que está no olho dele, se você não tira a trave que está no seu? Tira primeiro a trave que está no seu. Não é que você não pode tirar o cisco do olho do teu irmão, corrigir ele no erro que está. Só que, se você começar a ler as Escrituras, elas vão te redarguir, elas vão te corrigir. E ela te corrigindo, ela te autoriza a ajudar o seu irmão a se corrigir também. Agora, quando você corrige o irmão naquilo que você não quer ser corrigido, aí você é um hipócrita. Se você ler a Escritura, você vai mudar de comportamento e de pensamento. Tá bom, meu irmão? Tá bem, irmãs? A palavra de Deus ela tem essa virtude de falar bastante, né? E chegamos aqui às 11 horas, né, meus irmãos? Chegamos às 11 horas, tem alguns textos que estão sendo citados aqui, e depois, em uma ocasião oportuna, nós voltaremos, tá bem? Hoje ainda é terça-feira, na quinta-feira, com a graça de Deus, nós estaremos de volta aqui. Eu recomendo que os irmãos leiam aí 4:3, 9:17, 10:11, 11:2, 15:4, 16:26. Façam seus apontamentos. Se quiserem antecipar as suas perguntas, coloquem para a gente aí no grupo de estudos da carta de especialização, tá bom? Nós estamos acessíveis a todos os irmãos para tirarmos todas as dúvidas que forem possíveis. Sendo já 11 horas, eu não quero me delongar mais com os irmãos. Quero agradecer em nome do Senhor Jesus a presença de vocês, a audiência de vocês e também a oração por essa singela aula que nós estamos transmitindo aos irmãos, tá bom? Muito obrigado, irmão Paulo Xavier, nosso irmão Marcos, nossa irmã Rosilane. Que Deus abençoe a vocês em nome do Senhor Jesus e vamos levantar uma prece diante do nosso Deus.